Capítulo 18. O país psicológico. Inquestionavelmente, assim como existe o país exterior no qual vivemos, assim também em nossa intimidade existe o país psicológico. As pessoas não ignoram jamais a cidade ou a comarca onde vivem. Desafortunadamente, sucede que desconhecem o lugar psicológico onde encontram-se localizadas. Em um dado instante, qualquer um sabe em que bairro ou colônia se encontra. Mas no terreno psicológico não sucede o mesmo. Normalmente as pessoas nem remotamente suspeitam, em um dado momento, o lugar de seu país psicológico onde se meteram. Assim como no mundo físico existem colônias de pessoas decentes e cultas, assim também sucede na comarca psicológica de cada um de nós. Não há dúvida de que existem colônias muito elegantes e formosas. Assim como no mundo físico, há colônias ou bairros com ruas perigosíssimas, cheias de assaltantes. Assim também sucede o mesmo na comarca psicológica de nosso interior. Tudo depende da classe de pessoas que nos acompanha. Se temos amigos bêbados, iremos parar em uma cantina. E se esses últimos são libertinos, indubitavelmente nosso destino estará nos prostíbulos. Dentro de nosso país psicológico, cada um tem seus acompanhantes, seus eus. Estes o levarão aonde devem levá-lo de acordo com suas características psicológicas. Uma dama virtuosa e honrada, magnífica esposa, de conduta exemplar, vivendo em uma formosa mansão no mundo físico, devido a seus eus luxuriosos, poderia estar localizada em antros de prostituição dentro do seu país psicológico. Um cavalheiro honrado, de honradez inatacável, magnífico cidadão, poderia dentro de sua comarca psicológica encontrar-se em uma cova de ladrões, devido a seus péssimos acompanhantes, eus do roubo, muito submersos dentro do inconsciente. Um anacoreta e penitente, possivelmente um monge vivendo assim austero dentro de sua cela, em algum monastério, poderia psicologicamente encontrar-se localizado em uma colônia de assassinos, pistoleiros, atracadores, drogados, devido precisamente a eus infraconscientes ou inconscientes, submersos profundamente dentro dos recantos mais difíceis de sua psique. Por algum motivo, nos é dito que há muita virtude nos malvados e que há muita maldade nos virtuosos. Muitos santos canonizados ainda vivem. Todavia, dentro dos antros psicológicos do roubo ou em casas de prostituição. Isto que estamos afirmando de forma enfática poderia escandalizar os moralistas, os pietistas, os ignorantes ilustrados, aos modelos de sabedoria, mas jamais aos verdadeiros psicológicos. Ainda que pareça incrível, entre o incenso da oração também se esconde o delito. Entre as cadências do verso também se esconde o delito. Sob a cúpula sagrada dos santuários mais divinos, o delito se reveste com uma túnica de santidade e a palavra sublime. Dentro dos fundos profundos dos santos mais veneráveis, vivem os eus do prostíbulo, do roubo, do homicídio, etc. Há acompanhantes infra-humanos escondidos dentro das insondáveis profundidades do inconsciente. Muitos sofreram por tal motivo os diversos santos da história. Recordemos as tentações de Santo Antônio, todas aquelas abominações contra as quais teve que lutar nosso irmão Francisco de Assis. Sem embargo, nem tudo disseram esses santos, e a maior parte dos anacoretas calaram. Alguém se assombra ao pensar que alguns anacoretas penitentes e santíssimos vivam nas colônias psicológicas da prostituição e do roubo. Embora sejam santos, e se, todavia, não descobriram essas coisas espantosas de sua psique, quando as descobrirem, usarão cilício sobre sua carne, jurarão, possivelmente se açoitarão, e rogarão a sua divina mãe Kundalini que elimine de suas psiques esses maus acompanhantes que nesses antros tenebrosos de seus próprios países psicológicos os têm metidos. Muito foi dito pelas distintas religiões sobre a vida depois da morte e o mais além. Que não se enrolem mais os cérebros das pobres pessoas sobre o que há além do outro lado,
mais além do sepulcro. Inquestionavelmente, depois da morte, cada um continua vivendo na colônia psicológica de sempre. O ladrão, nos antros dos ladrões, continuará. O luxurioso, nos bordéis, prosseguirá como fantasma de mau agouro. O iracundo, o furioso, seguirá vivendo nas ruas perigosas do vício e da ira. Ali também, onde brilha o punhal e soam os tiros das pistolas. A essência em si mesma é muito formosa, veio de cima, das estrelas, e desgraçadamente está metida dentro de todos estes eus que levamos dentro de nós. Por oposição, a essência pode desandar o caminho, retornar ao ponto de partida original, voltar às estrelas, mas deve libertar-se primeiro de seus maus acompanhantes que a têm metida nos subúrbios da perdição. Quando Francisco de Assis e Antônio de Pádua, insignes mestres cristificados, descobriram dentro de seu interior os eus da perdição, sofreram o indizível, e não há dúvida de que, à base de trabalhos conscientes e padecimentos voluntários, lograram reduzir à poeira cósmica todo esse conjunto de elementos inumanos que em seu interior viviam. Inquestionavelmente, esses santos se cristificaram e regressaram ao ponto de partida original depois de terem sofrido muito. Ante tudo, é necessário, é urgente, inadiável, que o centro magnético que de forma anormal temos estabelecido em nossa falsa personalidade seja transferido à essência. Assim poderá iniciar o homem completo sua viagem desde a personalidade até as estrelas, ascendendo de forma didática, progressiva, de grau em grau pela montanha do ser. Enquanto continue o centro magnético estabelecido em nossa personalidade ilusória, viveremos nos antros psicológicos mais abomináveis, ainda que na vida prática sejamos magníficos cidadãos. Cada qual tem um centro magnético que o caracteriza. O comerciante tem o centro magnético do comércio e por isso se desenvolve nos mercados e atrai o que lhe é afim, compradores e mercadores. O homem da ciência tem em sua personalidade o centro magnético da ciência e por isso atrai para si todas as coisas da ciência, livros, laboratórios, etc. O esoterista tem em si mesmo o centro magnético do esoterismo, e na medida que este tipo de centro torna-se diferente às questões da personalidade, inquestionavelmente acontece por tal motivo a transferência. Quando o centro magnético estabelece-se na consciência, quer dizer, na essência, então inicia-se o regresso do homem total às estrelas.